Tá escuro? Cadê a galera aqui que estava aqui? Ué, cadê a galera? Você tá achando escuro? Tá claro? Tá claro? Apaga essa luz aqui. Agora ficou claro? Você sabe como é que é o mundo? O mundo é escuro ou é claro? É claro? Quem não conhece Jesus, você acha que a vida dele é escura ou é clara? Escura. Às vezes, a gente vê, quem aqui chegou a assistir alguma coisa lá vendo as manifestações no Brasil? Quem assistiu? Graças a Deus. De alguma forma você acessou a notícia. Tudo bem. Quem aqui viu a galera depredando as coisas lá, quebrando tudo? Você viu. Você viu também que um monte de gente levantava, tipo assim, placas, não aguentamos mais violência. Placas, eu preciso ter a minha casa. Placas, eu preciso que os hospitais melhorem. Placas levantando, um monte de coisa levantando. Tem um monte de gente satisfeito com um monte de coisa. Não tem? Nós estamos insatisfeitos porque sem Jesus Cristo sempre vamos procurar algo melhor. Sempre vamos querer algo melhor. E essa pregação de hoje vai falar sobre algo muito importante na sua vida. A conferência H2O é uma conferência missionária. Repete comigo. A conferência H2O é uma conferência missionária. Você é um missionário. Fala, eu sou. Eu. Absolutamente eu. Sou um missionário. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você também, velho. Olha para quem está do seu outro lado e fala, você também, velho. É isso mesmo. Você é um missionário. Onde quer que você vá. Agora você precisa saber como é que você pode agir como um missionário. A missão que Deus te entregou, ela tem a ver com a sua identidade. Alguém aqui tem carteira de identidade? Alguém tem carteira de identidade? Olha, aí você colocou lá, o que você colocou na sua carteira de identidade? O quê? Impressão digital, digital. Você colocou lá a sua marca. Tem alguém que marcou a sua vida e que ele mudou a sua digital. Essa pessoa que veio mudar a sua vida, de verdade, qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o nome? Não ouvi. Eu sou meio surdo, tá? Então quando eu perguntar, você tem que falar bem alto. Qual o nome dela? Essa pessoa precisa ser exposta na sua vida. Falar de Jesus não é o mais importante. O mais importante é expor Jesus Cristo através da sua vida. Isso é o mais importante. Sabe por quê? Fica muito difícil quando você vai falar para Jesus, sendo que você cospe no copo de água que você dá para sua professora. Quando você fala palavrão, quando a sua mãe fala, menino, vai lavar o prato. Quando você xinga o seu pai, quando ele pede para arrumar a cama. Fica muito difícil as pessoas enxergarem Jesus Cristo, porque na nossa vida tem um monte de entulho. Olha aqui, ó, olha para cá. O que é isso aqui? Entulho. Às vezes na sua vida está assim, cheio de coisa que atrapalha você. A sua vida tem um monte de coisa que não é necessária. E Deus, Ele vai te mostrar que é necessário que você faça algumas coisas. Primeira coisa, eu queria aqui trazer para vocês, e eu queria que vocês vissem junto comigo uma história muito interessante. Se você trouxe, tem alguém que trouxe a Bíblia aí? Tem? Então, se você trouxe a Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Mateus 5. Abre. Tudo vai acontecer aí. Todas as coisas vão acontecer aí. Mateus 5. Quem achou, fala, eu achei.
Quem não achou, fala, meu Deus. Nossa, tá ruim o negócio. Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem achou, fala, eu achei. Vai ter que falar forte. Eu achei. Quem não achou, fala bem baixinho, meu Deus. Ah, ninguém. Então vamos continuar. Em Mateus 5, a Bíblia diz que Jesus começou a ver as multidões. Aqui tem aproximadamente uns 300 juniores, líderes, pais. Aqui tem aproximadamente 300. Jesus começou a falar para essas pessoas e Jesus começou a olhar para cada uma delas. Você sabe o que é necessário para que você viva a missão que Deus te deu? É necessário que você enxergue, anota aí no seu caderninho, enxergue a necessidade dos outros. Um livro chamado O Pequeno Príncipe. O menino, ele fala assim, o Pequeno Príncipe diz: nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Repete comigo, eu sou, até você falar de verdade. Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. O que é que isso quer dizer? Um amigo seu chega e fala assim, olha, eu estou passando um problema muito ruim lá em casa. O meu pai não está tendo dinheiro para comprar comida. Aí você fala, tudo bem, velho, vamos jogar bola? Se os seus relacionamentos, eles são muito superficiais com os seus colegas, eles são irrelevantes para Deus. Todo relacionamento que você tem na sua vida, ele tem que necessariamente, fala comigo, meu relacionamento com as outras pessoas precisa necessariamente de expor Jesus Cristo. Você precisa expor Jesus Cristo nos seus relacionamentos. Toda pessoa que tem Cristo no coração precisa ter um relacionamento que não fique apenas o superficial. A segunda coisa que Deus quer falar com você, Jesus, ele não só viu as multidões, o que é que ele fez? Ele pegou, subiu ao monte e fez o quê? Se assentou. Cadê essa Bíblia? Está aberta aí não? Mateus 5. O que é que Jesus fez? Ele viu as multidões, depois ele subiu ao monte e se assentou. Jesus está querendo falar algo aqui para você, o seguinte: é necessário que você cresça, é necessário que você suba no monte. Fala assim, eu preciso subir ao monte. Assim como Jesus Cristo subiu ao monte, é necessário que você cresça espiritualmente. Por que é necessário, tio, que eu cresça? Por que é necessário, pastor, que eu cresça? Porque o processo de discipulado na sua vida, o processo de crescimento espiritual, ei, é para você, é a retirada do entulho da sua vida. Ah, tio, como assim? Você vai deixar de mentir. Você vai deixar de xingar. Você vai deixar de ser orgulhoso. Você vai começar a procurar fazer o bem para os outros. O que Deus está querendo falar com você é que Ele quer mexer na sua vida. E que existe algo em você que é muito forte. E essa pessoa que está em você é Jesus Cristo. Falar de missões é, primeiramente, ver a necessidade daqueles que estão à nossa volta, dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos pais. É também expor aquele que está em nós. Por isso, nós precisamos crescer espiritualmente. Busque um processo de evolução constante. Fala assim, eu quero crescer. Você não quer crescer, não? É só... Eu também quero crescer, eu quero ficar bem grande, do tamanho do tio Douglas. Eu quero crescer. Tem gente velha falando, eu quero crescer. Tudo bem, não é de estatura. Eu quero crescer espiritualmente. Se você é junior, uma coisa é clara para você.
você está desse tamanho. Quem é um junior que vem aqui? Eu vou chamar um junior. Ó, junior, vem cá, Pedrão. Tudo bem que eu já chamei um grande, né? Aí já fica difícil. Olha o tamanho do Pedro aqui. O Pedro é do tamanho do tio. Então isso significa que ele está crescendo. Quantos anos você tem? 12. Quantos? 12. Ele tem 12 anos de idade. Quando você tiver 29 anos de idade, que é a idade da tia Esther, não, a minha idade. Quando você tiver 29 anos de idade, você vai ser maior que eu, você acha? Aham. Por quê? Porque eu já sou quase maior que você agora e depois. Então, você está vendo? Se ele é quase do meu, ele já é do meu tamanho. Agora, imagina depois. Mas por que você acha isso? Quantos anos você tem mesmo? 12. Ele tem 12. Quantos aí, pensa aqui comigo, quantos anos que falta para ele fazer 29? Aleluia. Professora de matemática. Obrigado, Pedro. Alguém fez comum. Você tem que entender que assim como Pedro está crescendo de estatura, ele já está do meu tamanho, ele vai ficar maior que eu. Assim também é na sua vida espiritual. Você chegou num ponto, mas você precisa crescer muito mais. É assim na sua vida. Esse é o outro ponto. Terceiro, Jesus, olha que interessante que aconteceu. Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensinar aos seus discípulos. Jesus começou a ensinar. Eu quero que você imagine, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagina Jesus Cristo agora subindo o monte. Ele se assenta. E uma determinado número de pessoas que seguiam ele, os seus discípulos, chegam até próximo dele e se assentam. E ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa a trazer uma mensagem aos seus discípulos. Assim também é na sua vida. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você pense: quem anda junto com você? Eu quero que você pense quem é aquela pessoa que você olha como referência. Quem é aquela pessoa que você diz: ah, eu curto esse cara. Você segue ele até no Twitter. Quem é essa pessoa? Agora abre os seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada dia que passa, você vai se tornar mais parecido com ela. Se aquela pessoa é o seu modelo, se aquela pessoa é o seu padrão de vida, se aquela pessoa, ela inspira para você alguma coisa. Nossa, mas ele é muito legal. Quando ele fala, todo mundo presta atenção no que ele fala. E tudo que ele fala é muito legal. E você começa a curtir aquela pessoa. Você começa a ser inspirado pela vida dela. Mas que tipo de pessoa você tem escolhido para seguir? Os discípulos seguiram o melhor. Anota aí no seu esbocinho aí. A terceira coisa. Escolha pessoas. Entregue. Está escrito aí? Encontre e siga pessoas proféticas. Nossa, tio, profético, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que pessoas que vão te aproximar de Jesus Cristo. São pessoas que vão levar você a conhecer mais Jesus Cristo. Pessoas que antes de seguir outras, elas seguem a Jesus Cristo. Essas três coisas têm a ver com a missão de Deus para a sua vida. Então repete assim comigo: para que eu tenha a missão, para que eu viva a missão, é necessário que eu veja os outros, que eu cresça espiritualmente e que eu me inspire nas pessoas certas. Nessa idade de vocês, eu tive a oportunidade de ver muitos juniores dando testemunho muito forte, de ver a família totalmente completa, sendo restaurada por Jesus Cristo, de ver pais viciados em droga se voltando para Jesus Cristo. Através de oração que eu fiz aqui com o junior,
a gente pode ver a cura de um primo. Você pode levar a semente que já deu certo para dentro da sua casa. Você sabe por que nessa conferência a gente convidou também os pais? Tem algum pai aqui? Tem? Olha ali, ó. Tem mais outro? Eu não estou vendo. 2, 3. Se você é pai, você tem que ter interesse num tipo de conferência como esse. Porque a melhor coisa para o seu filho e a melhor coisa para cada um que está aqui é entender a missão de Deus. Tem gente que chega com 30, 40 anos e ainda não entendeu porque nasceu. E ainda não entendeu porque está nesse planeta. Acorda todo dia de manhã sem entender. O que te faz acordar? O que te faz levantar? O que te faz ir para a escola? Você que ama escola. Olha que legal, a escola é um processo de crescimento que Deus está usando na sua vida. E que você pode utilizar como meio de missão. Então, antes de ser um missionário internacional, você precisa ser um missionário em casa. Por isso, o que me impede, então, de ter e de viver e de mostrar e de fazer com que a missão de Deus na minha vida dê certo? É aquilo que atrapalha as pessoas de verem Jesus Cristo em mim. Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia, continue aí, Mateus 5. Para que as pessoas vejam Cristo em mim, a primeira coisa que eu preciso retirar eu preciso então rejeitar o orgulho. Rejeite o orgulho. Está escrito assim: bem-aventurado os pobres. Repete assim: quem é pobre é feliz. Já imaginou falar isso na sua vida? A pobreza espiritual não quer dizer que é uma pessoa que é pobre materialmente. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo aqui que é aquele que se declara necessitado de Deus. A gente viveu aqui os 42 dias de poder. Teve Junior aqui que falou em línguas. Teve Junior que teve o dom de cura, recebeu o dom de cura. Teve o Junior aqui que viveu, que até tem um que vai pregar, que recebeu a unção de Deus para a pregação. Teve um monte de Junior que foi mudado aqui. Mas uma coisa é muito importante: esse não é o fim, é o começo. Repete comigo: a missão não é o fim, é o começo. Tem um presidente do Uruguai. Ele chama Mujica. Fala para quem está ao seu lado: seu Mujica. Mujica é o nome dele. O Mujica, ele estava para receber o prêmio, olha que prêmio legal, de presidente mais pobre do mundo. Alguém chegou para ele e falou assim: olha, eu quero te dar o prêmio de presidente mais pobre do planeta. Aí você sabe o que ele disse? Ele disse assim: pobre é aquele que precisa de muito para viver. Você, fala comigo, eu não preciso de muito. Você precisa de tudo. Sabe o que é tudo? É Jesus Cristo na sua vida. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebeu tudo que você precisava. Então ele precisa ser exposto na sua vida. Segundo, abandone a indiferença. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Tem Junior aqui que só chora quando o videogame quebra. Tem pré-adolescente aqui que só chora quando ele não é bem querido pela menina que ele gosta. Tem gente aqui que só chora por motivos egoístas. A Bíblia está dizendo que você precisa começar a chorar por aquele que necessita de Deus. Começar a chorar e começar a ver a necessidade daquele que precisa receber tudo. Jesus Cristo chorou. Você sabia disso? Jesus chorou. Fala assim, ó, Jesus chorou. Você já decorou um versículo da Bíblia, o menor versículo. Jesus chorou. Jesus chorou. Esse é um versículo pequeno, mas é um versículo que mostra que Deus se importa com a gente. Deus é grande?
É? Deus é grande? Deus, Ele é infinito. Deus é poderoso. Deus é forte. Deus, Ele está aqui. Ele está em todo lugar. Mas Ele resolveu se preocupar com você. Que legal. Imagina só, Deus com toda a sua grandeza, Ele olha e se preocupa com você. No dia que você se tornar sensível à necessidade dos outros, Deus vai consolar as suas. Escuta o que eu estou te dizendo. No dia em que você se tornar sensível à necessidade dos outros, Deus vai consolar as suas. Ninguém aqui tem capacidade de consolar ninguém. Há um tempo atrás eu tive que fazer o velório de um menino. E esses dias agora teve outro velório de outra criança. E uma das coisas que pesa no nosso coração é ver e sentir e ver aquele caixão pequeno e sentir a tristeza no coração dos pais. Mas você sabe de uma coisa? Não tem palavra sequer nesse mundo que é capaz de consolar como Deus pode consolar. Em nome de Jesus, esteja sensível às pessoas e não somente a você. Terceiro, retire a arrogância do seu coração. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que legal, tem gente que nasceu com peito de pombo. Vocês lembram aí do peito de pombo? Como é que é o peito de pombo? O cara nasceu peito de pombo. Fala assim, Deus, como eu sou belo. Tem menina que é assim, ó Deus, como eu sou bela. Olhando no espelho. Ou então um menino que se acha. Tem juniores que eu converso com vocês, eu sei. Tem junior aqui que se acha, cara. É se achante, como diz aí uma amiguinha nossa. Deus está querendo tirar esse entulho da sua vida, a arrogância. Você sabe por quê? Porque a arrogância, ela mostra o pior de você. O orgulho, repete comigo, o orgulho e a arrogância é uma falsa ideia que eu tenho de mim mesmo. Toda vez que eu acho que eu sou alguma coisa, eu estou dando o meu primeiro passo para o quê? Para a queda. Eu estou dando o meu primeiro passo para a queda. E esse texto bíblico diz que aquele que se considera, aquele que é humilde, ele recebe a terra por herança. O tio Andrei é formado em Direito. E uma das coisas mais interessantes do Direito é o de cujus. Fala assim comigo, de cujus. Você sabe o que é o de cujus? Alguém sabe? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o morto. O morto. Aqui em São Paulo é assim, né? Que eu não aguento não, morro de rir. Fala aí, morto. É o morto. É. O de cujus, o direito do de cujus. Agora, deixa eu te falar um negócio. No direito, para que você receba herança, é necessário que o cara morra. Quem é que morreu por você? Quem? E ele já está dizendo para você que no dia que você se tornar humilde e você reconhecer que somente Ele detém todas as coisas, você recebe a herança que Ele separou para você. Agora essa herança não é uma herança comum não, porque Deus, Ele é dono de tudo. Ela é uma herança que você recebe daquele que te amou de verdade, daquele que entregou a sua vida por você. A humildade, ela confirma o seu nome no testamento de Deus. Seu nome está lá escrito. O seu nome está escrito no testamento de Deus. 4, abandone os seus valores egoístas. Tio, o que é egoísta, né? A Bíblia diz aqui, ó, o versículo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu vou te dizer o que é egoísta. É o seu pai tá tentando pagar as contas e você pedir para ele um Xbox com Kinect com o jogo FIFA 2090. Mas pai, não saiu. Manda fazer, papai.
Tem gente que é tão sem noção que é capaz de fazer a casa trincar para conseguir o que quer. Deus está falando com você nessa noite que é necessário que você deixe de pensar só em você mesmo. Que você comece a entender que o valor real é quando você entende a justiça de Deus. Aqui, eu falo muito isso com uma pessoa bem próxima de mim. Eu não vou falar quem é, não. Eu não vou dizer. Eu estou com muita vontade de dizer, mas não vou dizer. Essa pessoa, ela sempre briga pelo direito dela. Não, mas esse pedaço de torta é meu. A torta ela tá até verde, mas o pedaço de torta é dessa pessoa. Às vezes você é assim, e você poderia fazer diferente. Quem entende a justiça de Deus faria o que com a torta? Faria o quê? Teve gente, comeria. Você poderia entregar a torta para ela. Isso é quando você começa a entender a justiça de Deus. Um cara chamado Reinhard Bonk, ele é muito conhecido, principalmente porque ele é um grande avivalista. E ele diz o seguinte: a menos que deixemos a terra dos nossos sonhos, talvez nunca vejamos a terra do seu destino. No dia que você deixar os seus sonhinhos pessoais, de conseguir o que você quer e começar a buscar em Deus, você vai ver realmente o seu destino. Quinto, jogue fora o jugo da culpa. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha só que legal, é um outro entulho, é a culpa. Tem gente que ainda vive no jugo da culpa. Quem é que morreu por nós? Fala aí para mim. Quem? Isso está na ponta da sua língua, mas ainda você não entende. Você não consegue perdoar o seu coleguinha que está do seu lado. Você não consegue perdoar o seu pai. Tem junior que chegou até aqui hoje brigado com o pai. Tem junior que chega até 20 dias sem falar com a mãe, 15 dias sem falar com o irmão. Tem junior que é capaz de quebrar o brinquedo do irmão. Tem gente que está aqui que ainda não entendeu o princípio do perdão. Você sabe por que Jesus Cristo morreu por você? Por que Ele morreu por você? Por quê? Para o quê? Para te eu vou tentar. Salvar. Para te salvar. Jesus Cristo morreu para te salvar. Mas te salvar do quê? Te salvar da morte eterna. Essa é a justiça de Deus. Deus é tão justo, que Ele enviou seu Filho para morrer por você. Você é tão justo, que come o último pedaço do bolo. Você tem que entender a perspectiva de Deus. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Você precisa entender que Deus, Ele perdoou você. E assim como Ele perdoou você, Ele quer que você perdoe os outros. Repete comigo: eu preciso perdoar. A Bíblia diz que somente misericordiosos. Fala comigo: misericórdia. Misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. E isso eu estou falando de punição. Quando você não recebe uma punição que você merecia. Imagina, você quebrou aquela taça que a sua mãe gosta, aquela que ela deixa guardada, ela põe assim, ó, perigoso. Não abra a porta do armário. E geralmente você é meio estabanado. Você vai lá, abre a porta, bate no negócio, cai no chão, quebrou. Você sabe o que é misericórdia? É sua mãe chegar em casa e falar assim: filho, você quebrou. Aí ela vai apanhar aquilo ali, vai jogar no lixo e vai falar assim: eu te perdoo e eu estou agora querendo levar você para comer um Big Mac no McDonald's, assistir um filme
Curtiu a ideia? Curtiu? É bom? Para quem gosta de legume, você vai comer um prato de batata. Não dá, gente, não dá. Eu estou tentando aqui imaginar, não consigo. Deus, Ele fez isso com você. Ele levou você para passear no McDonald's e assistir ainda um filme. Deus é tão bom com você, que até o que você faz de errado Ele esqueceu. Porque Ele te perdoou. Isso foi o que Jesus Cristo fez na sua vida. 6. A gente vai até o 17, fica tranquilo. Só tem mais 2 horas, é que aqui vai até meia-noite. Olha, rejeite os pecados dominadores. O que é pecado dominador? Alguém aqui tem animal de estimação? Alguém tem? Tem um animal de estimação? O que eu tinha eu dei, graças a Deus. Pode baixar. Eu tinha um cachorrinho. O que você faz com um cachorro? Você tem que dar o quê? Comida, não é verdade? Tem que dar ração. Alguns comem a comida do prato mesmo. Você tem que levar ele para o quê? Para o pet lá, para lavar, tomar um banho. Ou você mesmo dá o banho nele no chuveiro. Ele precisa tomar banho. Ele precisa ser alimentado. Tem gente que faz isso com o pecado. Esconde o pecado, cuida do pecado. Meu pecadinho. Esconde o pecado, cuida dele, alimenta ele. No dia que você parar de alimentar o seu pecado, ele vai morrer de fome. A Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Ei tio, como é que faz para viver em santidade? Porque eu fico decidido, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, e eu peco. Eu não quero mentir, eu não quero mentir, eu não quero mentir. Aí vem a situação, e eu estou falando, eu não quero mentir, eu não quero mentir, eu minto. Eu não quero gritar, eu não quero ficar com que raiva. Deus vai trabalhar com você. Eu vou explicar para você, mais ou menos. Ó. Aqui eu vou tirando os entulhos. Esse aqui é mais um entulho. O pecado dominador. Como é que funciona? Como é que você trata o pecado dominador? Você precisa, faz assim, ó, vira as costas para mim, vira. Ó. Faz de conta que agora você está olhando o pecado. Ó. Tem um monte de gente que está assustada ali. Tudo bem, fica tranquilo, filho. Não é você que é o pecado. Imagina que você está olhando o seu pecado. Aí, você vai fazer assim, ó. Tchau, pecado. Dá um tchauzinho para ele. Nunca mais quero ver você. Fala assim, nunca mais. Olha, continua lembrando. Nunca mais quero ver você. Adianta você continuar virado para lá e falando tchau, nunca mais quero ver você? Adianta? Você tem que fazer o quê? Virar as costas. Fala assim para mim: jogar o pecado no lixo. Jogar o pecado no lixo. Rejeitar o pecado é virar as costas para ele. Vira as costas para ele. Assim que você virar as costas para ele e voltar os seus olhos para Deus, você vai começar a ver a santidade de Deus alcançando você. Eu mesmo, tio Andrei, desisti de ser santo. Eu tentei de todas as forças. E toda vez que eu tentava, dava errado. Aí eu descobri uma coisa: quando eu tentava e dava errado, eu comecei a buscar a Deus e comecei a encontrar a santidade. Porque nunca em mim mesmo eu vou encontrar isso. 7, não faça guerra contra as pessoas. Está escrito lá: bem-aventurados, lá no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse é um outro entulho. Você sabia que a gente está em guerra? Sabia disso? Isso é um outro entulho. Sabia que a gente está em guerra? Alguém sabia disso? Fala assim: eu estou em guerra. Fica de pé. Onde você está aí? Nossa, é o ministério de idosos. Olha, gente, que isso? Que isso, gente? Tem gente que está com a perna até adormecida. A Bíblia fala que nós estamos em guerra. Agora você vai fazer um negócio. Coloca aí o capacete da salvação. Então repete comigo: capacete da salvação. Imagina aquele capacete de guerreiro, top.
Agora você vai pegar o cinto da verdade. O que você colocou agora? O cinto da verdade. Agora você vai pegar a couraça, faz assim, ó, couraça da justiça. Agora, cadê? O que você colocou? Agora você vai pegar o que? O escudo da fé. E depois você vai calçar, até o pé é importante. Calçar o que? As sandálias do evangelho da paz. Pode sentar. Ó tio, a espada, desculpa, a espada que é? A espada do Espírito que é? Aleluia, pode sentar. Tio esqueceu de do mais importante também, né? Tem que dar na veia. Ei, espada, couraça, cinto, escudo, sandália, capacete. Você e o quê? Você está em guerra. Ah, tio, agora que eu vesti a minha armadura, eu vou dar uma voadora na minha mãe. Não. É isso? Deus te deu uma espada para você decapitar o seu irmão. Tem hora que dá vontade. Mas a sua espada é para você lutar contra o espírito maligno. Tem junior aqui que não consegue dormir. Tem pensamentos de morte. Tem dificuldade de dormir. A espada que Deus te deu é para decapitar o demônio. A espada que Deus te deu é para destruir as trevas e não para matar as pessoas. Deus está te dando agora discernimento espiritual. Você está ouvindo? Você é agente de paz no meio das pessoas, porque você não está querendo matar pessoas, mas você está querendo construir a paz. Por último, aleluias, fala aleluia. Não seja agente neutro. O que é um neutro? É o cara que ninguém sabe quem ele é. Ele é um camaleão. Ele vem para a igreja e ele se torna o cara mais crente do mundo. Ele sai da igreja, ele se torna o cara mais o quê? Descarado, mais mundano. O cara que fala palavrão, o cara que xinga, o cara que mente. É assim quando ele sai da igreja. E ele é um cara que ele se mistura no meio, ninguém sabe quem ele é. Olha o que a Bíblia fala. Bem-aventurados perseguidos. Ué, bem-aventurado quem? Bem-aventurado é feliz, gente. Feliz são os perseguidos. Fala assim, feliz são os perseguidos. Olha o que a Bíblia diz. Por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você não é perseguido por causa de Jesus Cristo, algo errado está na sua vida. E agora eu queria que você olhasse para cá, para esse entulho. Talvez a sua vida esteja como esse monte de entulho. Perseguição não acontece, você é um agente neutro, você mente, você é arrogante, você é egoísta, você maltrata os outros, você não ama, você inveja, você é um menino mal educado, você não tem coragem de perdoar quando seu irmão faz algo errado contra você, você não respeita a liderança na sua casa, você não conhece o real sentido de viver Jesus. No fim das contas, mesmo que exista uma cruz em você, ela fica imperceptível para as pessoas. Mesmo que você
tenha tomado a decisão por Jesus Cristo, as pessoas só verão se você, repete comigo, se eu abandonar o orgulho, a indiferença, a arrogância, os meus valores egoístas, o jugo da culpa, os pecados que me dominam, a guerra contra as pessoas, e eu deixar de ser um agente neutro. É isso que Deus quer tratar no seu coração. Queria que agora, nesse momento, todas as luzes se apagassem, todas elas, o telão também. Depois disso tudo, Jesus Cristo então, ele subiu no monte, os discípulos começaram a seguir, e depois disso tudo, Jesus, ele começa a falar algo. Ele começa a dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vai restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus Cristo é a luz. E assim como esse canhão de luz, pode ligar, ele está quase cegando você. Ele é forte. Assim como esse canhão de luz está brilhando no meio da escuridão, joga para cima. Assim é você no meio do mundo. Sabe como é que as pessoas estão? Apaga a luz aqui, tio Edson. As pessoas estão na escuridão. Foi assim que nós começamos essa mensagem. Essa pregação começou na escuridão, porque é assim que as pessoas estão. As pessoas estão sem saber o que fazer com a vida. As pessoas estão tristes, desmotivadas. Talvez isso é o que você tem vivido na sua vida, e que você ainda não conseguiu expor a luz de Jesus Cristo que há em você. Acende o canhão agora, tio. Deixa ele aceso. Jesus Cristo quer fazer algo com você. São duas coisas que Jesus Cristo quer fazer. Tem alguém que já comeu uma comida sem sal aqui? Levanta a mão. É gostoso? O tio Edson come só sem sal, porque está velho. Obrigado. Aqui tem o que? Um saco de sal. Esse saco de sal, ele está servindo para temperar alguma coisa agora? Tem gente que quer comer esse saco de sal. É um potencial de Deus, mas não muda ninguém que está à sua volta. Não adianta você ficar dentro da embalagem. É necessário que você seja diferente. Fala, é necessário que eu seja diferente o bastante para atrair as pessoas até a luz de Cristo.